Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação Estratégica Empresarial. Como nós vimos, trabalhamos inicialmente alguns conceitos importantes de relembrarmos para podermos partir agora para o trabalho, de fato, com teorias e conceitos muito importantes sobre a comunicação estratégica empresarial. Bom, como nós já trouxemos, a comunicação e a linguagem são importantíssimas quando nós falamos em sucesso. Hoje, o sucesso profissional e o sucesso de uma organização depende também de como essa comunicação é realizada pela pessoa ou ainda por uma empresa. Quando nós falamos de uma empresa, nós estamos falando da importância de algo que abrange uma diversidade de níveis e de tipos também, que vão transmitir mensagens de forma eficaz, tanto de maneira interna quanto de maneira externa. Nós vamos explorar hoje alguns desses níveis e tipos de comunicação empresarial e trarei também para vocês exemplos relevantes desses níveis. Nós temos a comunicação interna. Ela vai se referir à troca de informações que acontece dentro da organização. Elas acontecem junto e entre os funcionários, entre as equipes, entre os departamentos. É importante esse tipo de comunicação para manter todos os membros da equipe alinhados com os valores e com os objetivos da empresa. Então, por exemplo, nós temos a intranet corporativa. Uma intranet é um tipo de plataforma online onde os funcionários podem acessar documentos, comunicados, políticas internas e outras informações que são relevantes da empresa. O que acontece? Muitas vezes, algumas empresas utilizam canais não oficiais para isso, como o WhatsApp ou mensagens trocadas de pessoas para pessoas. Quando nós estamos em um canal oficial que compila, que traz essas comunicações de maneira mais alinhada, direta e de forma separada da vida pessoal desse colaborador, nós temos algo muito mais alinhado. Então, observe como é importante que nós tenhamos bem delimitado um canal comunicativo dentro da empresa. Nós temos também a comunicação externa. Essa comunicação externa diz respeito à interação da empresa com observadores externos, digamos assim, clientes, fornecedores, pessoas investidoras em potencial ou investidores que já estão trabalhando com essa empresa e também com relação à mídia e à comunidade num contexto geral. Essa comunicação externa vai desempenhar um papel fundamental para a construção da reputação e da imagem da marca. Isso porque, como exemplo, eu posso dar para vocês de comunicação externa as campanhas publicitárias. As empresas frequentemente vão lançando campanhas publicitárias que vão promovendo os produtos e os serviços que são prestados por essa empresa para o público em geral. Essas campanhas podem incluir anúncios impressos, comerciais de televisão, anúncios online ou outros veículos, outros meios para alcançar esse público. Nós temos também a comunicação descendente, que acontece quando a informação é transmitida dos líderes ou gestores para os subordinados na hierarquia organizacional. Então, ela acontece de cima e vai descendo. Ela é utilizada de maneira geral para distribuir, para fazer-se conhecer diretrizes, políticas, metas e outras informações que são importantes ali dentro da empresa e que aconteça de forma descendente. Vamos dar um exemplo: reuniões de equipe. Os gerentes vão e realizam reuniões de maneira regular com as suas equipes. E aí eles vão fornecer para essa equipe atualização sobre projetos, vão discutir objetivos e também prioridades que foram elencadas e podem também oferecer um feedback, um retorno sobre o desempenho deste setor ou de funcionários especificamente.
Nós temos também a comunicação ascendente. Quando nós falamos em comunicação ascendente, nós estamos falando do oposto da comunicação descendente. Na comunicação ascendente, são os funcionários que emitem informações, feedbacks, preocupações. Isso pode ser para os seus próprios líderes, isso pode acontecer diretamente ali aos gestores da empresa, quando não existe essa figura do líder que funciona ali como uma pessoa que vai intermediar essa comunicação. Mas a comunicação ascendente é essencial para que haja transparência e participação dos funcionários nos processos comunicativos da empresa. Então, vamos a um exemplo: uma pesquisa de clima organizacional. As empresas vão conduzindo pesquisas de clima organizacional exatamente para saberem o feedback que os colaboradores têm sobre diversos assuntos, sobre diversos aspectos do ambiente de trabalho. E aí, desde satisfação do empregado, da cultura corporativa e também de como está acontecendo essa comunicação interna. E nós temos a comunicação lateral. A comunicação lateral vai ocorrer entre indivíduos que estão em departamentos no mesmo nível hierárquico dessa organização. Ela vai facilitar entre os departamentos colaboração, compartilhamento de informações, compartilhamento de conhecimentos e também a resolução de conflitos e de problemas entre colegas de trabalho. Esse tipo de comunicação é muito importante porque frequentemente diferentes departamentos precisam trabalhar de forma colaborativa em um projeto, ou até mesmo precisam trabalhar de forma colaborativa na resolução de um problema específico. Então, são formados grupos de trabalho que se comunicam de forma lateral, porque são interdepartamentais, para coordenar esforços, compartilhar recursos, compartilhar informações que são muito importantes para que tudo aquilo seja desenvolvido da melhor forma possível e também de maneira colaborativa. Nós temos também um tipo de comunicação que se chama comunicação circular. E aí nós temos aqui uma questão bem pontual, porque nós entendemos que essa comunicação circular é um tipo de comunicação onde não existe nível. Ela ocorre mais em empresas de pequeno porte. Isso porque os colaboradores estão sempre próximos, se conhecem e conhecem também como os processos se desenvolvem ali dentro. E aí, essa comunicação circular acontece de maneira muito natural. Ela considera, inclusive, que quanto maior for esse grau de relacionamento interpessoal entre as pessoas, principalmente entre o emissor e o receptor, que nós já vimos o que são, maior pode ser essa troca de informação entre ambos. Então, essa proximidade, estar sempre ali junto com um outro colega, possibilita e deixa de forma mais leve uma comunicação que acontece de forma contínua, basicamente. Agora veja que nós estávamos falando a respeito de pessoas que estão dentro da mesma instituição, se comunicando em diferentes níveis e direções. Mas existe uma comunicação denominada mercadológica, e esse nível de comunicação já é focado no posicionamento de mercado da empresa. Isso pode acontecer quando há uma aderência, quando nós temos enquanto objetivo, como empresa, fidelizar, atrair clientes e ganhar o mercado. Através disso, desse ganho de mercado, nós vamos gerando a lucratividade. E aí, como essa comunicação acontece? Essa comunicação mercadológica será feita através de diferentes meios. Será feita através de anúncios em revista, rádio, televisão, mas nos dias atuais nós temos muito fortemente colocada uma comunicação realizada de maneira digital. Então são e-mails, redes sociais, sites, blogs. São aí que a empresa hoje em dia aposta e entende que está acontecendo todo esse movimento mercadológico. Até porque hoje se entende que o mundo é basicamente digital
E aí as empresas estão sempre voltadas a um entendimento muito superior do impacto que a internet dispõe. Quando nós falamos em comunicação institucional, nós já estamos falando de uma comunicação que é formada a partir da imagem da marca que a empresa traz, de como essa empresa busca impactar uma sociedade em geral. E não somente isso, impactar a sociedade, impactar a imprensa e impactar governos. Aí o objetivo dessa comunicação vai ser uma construção identitária, ou seja, a construção de uma identidade da marca que vai aumentando uma percepção do público com relação a essa marca e não vai ter como objetivo final, digamos assim, a geração de lucros para a empresa, mas traz em seu cerne um marketing voltado a uma responsabilidade social, compreende? A uma impressão de como essa empresa está se posicionando. E são ações e práticas que vão sendo implementadas pela empresa e que são importantes nos dias atuais e que têm muita visibilidade de todas as instituições ao redor do mundo. E aí, muitas vezes, vocês podem se perguntar, mas como eu posso implementar uma boa comunicação ou uma prática de um manual de boas práticas comunicativas dentro da empresa? Aí eu digo para vocês que depende, porque os diferentes objetivos da comunicação trarão quais práticas podem ser realizadas para que eu garanta uma comunicação eficaz quando eu estou falando de comunicação empresarial. E é aí que nós devemos observar a importância de estabelecer uma cultura de comunicação que seja aberta. Isso porque nós promovemos uma atmosfera tanto de confiança quanto de transparência na empresa. E nós vamos, com isso, gerando um ambiente onde as pessoas todas se sintam à vontade para compartilhar ideias, para compartilhar preocupações e também para dar feedbacks. É importante que sejam definidos os objetivos claros da comunicação. Isso porque essa definição de objetivos claros vão garantir que todos compreendam o propósito de cada mensagem que é passada. Se eu estou transmitindo uma estratégia, qual é o objetivo que eu devo garantir que todos vão compreender essa visão e vão seguir os passos dessa estratégia? É importante que a gente observe e utilize e ataque diversos canais de comunicação. Bom, nós temos à nossa disposição diversos canais de comunicação, porque diferentes mensagens podem exigir diferentes estratégias e até diferentes abordagens. Então é importante que nós observemos o uso de redes sociais corporativas, eu trouxe para vocês a intranet, criar uma plataforma de comunicação interna para preparar o funcionário para uma transparência quando nós falamos em compartilhamento de informações que são relevantes e importantes. É importante que a empresa se comunique de forma transparente. E isso porque quando ela comunica de forma transparente, em relação principalmente a assuntos importantes, ela traz para o colaborador a experiência de estar participando de todo um processo de decisão. É importante também que seja fomentada essa comunicação entre os departamentos, até porque todos os departamentos trabalham em prol de uma empresa. E aí nós evitamos gargalos, nós evitamos problemas e a informação melhora essa eficiência toda nos processos. Nós devemos observar também como nós podemos capacitar pessoas em comunicação. E é aí que os líderes entram, porque eles desempenham um processo fundamental quando nós falamos em comunicação eficaz. Eles devem ser treinados em habilidades comunicativas para que eles possam liderar também através desse exemplo. Outra coisa importantíssima é o feedback contínuo. Quando é criado um sistema de feedback contínuo, nós vamos vendo uma melhoria nessa comunicação a nível curto, médio e longo, quando nós falamos em prazo. É importante, principalmente, que a gente se comunique em bons momentos, mas que a gente também se comunique em momentos de crise, que a gente possa avaliar e que a gente possa fazer ajustes
quando for necessário. Uma comunicação eficaz é fundamental para o sucesso de uma empresa.